Oi, eu sou a Isabela. E eu sou a Monique, e esse é o nosso especial de Halloween. Onde diariamente vocês vão conhecer fãs e produtores de conteúdo relacionados ao terror, comentando sobre subgêneros e temas, dando diversas dicas para você conferir. Então prepare seu fone de ouvido e aproveite as indicações de hoje. Olá a todos, aqui quem fala é Guilherme Pérez, também conhecido como GIMP. Eu sou publicitário, diretor de arte, roteirista e aspirante de cinema e editor. E hoje eu tô aqui para indicar um filme do, entre aspas, gênero Mumblegore. O Mumblegore, para quem não sabe, nada mais é do que os filmes de terror derivados do Mumblecore. E o Mumblecore, que não é nenhum gênero ou subgênero, é um estilo que surgiu no início dos anos 2000 e acompanhou o avanço tecnológico, se definindo pela filmagem só com uma câmera digital e diálogos improvisados. Então não tinha nenhum roteiro, nem iluminação, atores profissionais, muito menos um orçamento. Esse estilo naturalista não é nada novo, ele é inspirado nos filmes do John Cassavetes dos anos 60 e 70, o maior exemplo aí é Uma Mulher Sob Influência, e do Richard Linklater dos anos 90, com Slacker e a trilogia Before. E vale citar aqui também o nosso saudoso Glauber Rocha, com a máxima Uma Câmera na Mão e uma Ideia na Cabeça, por que não? Com o passar do tempo, o Mumblecore foi se adaptando a filmes que já tinham um certo roteiro, ou uma equipe mínima, ou um orçamento um pouco maior, mas ainda assim micro, e também uma variação de gêneros, entre eles o terror. Aí veio o Mumblegore. Alguns nomes que surgiram do Mumblecore são a Greta Gerwig e o marido dela, o Noah Baumbach, os irmãos Duplass, o Mark Duplass, que escreveu e estrelou o Creep 1 e 2, o Adam Wingard, que dirigiu You're Next, o Ty West, que dirigiu The House of the Devil, que para mim é um dos melhores filmes do estilo, enfim, entre muitos outros. Quem se interessou, eu sugiro que pesquise o termo, que vai aparecer uma lista longa de filmes que se enquadram nesse estilo. Provavelmente você já viu algum deles. Eu tenho uma lista também no meu Letterboxd, que eu vou passar mais pro final. E entre esses filmes, tem esse que eu vou indicar agora, que é um thriller psicológico com elementos de terror, que me surpreendeu bastante. Bom, alguma vez você já sentiu um estranho no ninho? Você já sentiu no trabalho, ou numa roda de amigos, ou até num lugar público com estranhos, que as pessoas ao seu redor, elas têm algo em comum, ou elas sabem algo que você não sabe? Você já sentiu fazendo parte de um complô ou de algo maior? Acho que quase todo mundo já teve esse sentimento algum dia. E é justamente essa uma das questões levantadas pelo They Look Like People. A tradução literal é eles parecem pessoas. Não existe um título em português. O título em português é o The Look Like People também. A história segue um protagonista, ele é introvertido e ele começa a achar que as pessoas ao redor dele estão agindo de maneira estranha e podem ou não estar fazendo parte de algo maior. Nisso ele acaba tendo problemas com a namorada e vai em busca do seu amigo de infância, que convida ele para passar uns dias na sua casa. E na medida que a história avança, a paranoia dele vai se desenvolvendo e ele entra em vários dilemas, né? Será que o amigo dele faz parte disso tudo? Ou será que ele deve proteger o amigo dele disso? Ou será que talvez ele deve proteger o amigo dele mesmo? E o desenrolar da narrativa é basicamente a dinâmica entre esses dois amigos que tem uma química excepcional, e é aí que as atuações se destacam, porque ela tem bastante nuance, diálogos naturalistas, que são as características principais do Mumblecore. Além, claro, do orçamento minúsculo, que é perceptível pelo minimalismo e simplicidade do filme, mas que não deixa de ser extremamente competente. Esse filme é uma aula de como fazer cinema com uma equipe de uma pessoa só. O diretor também é um roteirista, cinematografista, editor, produtor, etc. E ele gravou tudo usando só uma luz, e os próprios atores se maquiavam e captavam seu próprio áudio. Eles tinham empregos normais durante o dia e as gravações aconteciam durante a noite e nos fins de semana. Mas por que eu estou dizendo tudo isso, né? Não só para justificar o estilo Mumblecore, mas também porque o contexto em que esse filme foi realizado traduz exatamente a mensagem que o filme quer passar, que é de companheirismo e confiança. Então esse não é um filme clichê só sobre paranoia e problema psicológico. Ele explora também a amizade verdadeira de uma forma
bastante genuína. Apesar de ter um protagonista, os dois personagens têm arcos, os dois são frágeis, cheios de dúvidas, e os dois estão passando por um estresse psicológico, cada um à sua maneira. E a narrativa nunca trata nenhum nem outro como um louco, um psicopata, que é o que a gente vê simplificado nos filmes de terror. Muito pelo contrário, trata eles com extrema sensibilidade. E é essa perspectiva e empatia que um tem pelo outro que torna o filme comovente e ao mesmo tempo assustador. Porque não se engane não, tem sim algumas cenas sombrias no filme que aí parecem ter sido tiradas direto de um pesadelo. E vale aqui ainda abrir 2 parênteses, um positivo e um negativo. O positivo é o design de som, também captado pelo diretor, que combina efeitos sonoros diegéticos e de natureza ambígua para refletir esse tumulto interno entre os personagens. Então eu aconselho você a assistir o filme com fones de ouvido. E o ponto negativo também tem um pouco a ver com o som, porque a trilha sonora ela é quase ausente e junto com o ritmo lento do filme pode entediar aqueles que não estão acostumados ou que não se relacionarem com o tema. Bom, é mais ou menos isso, acho que já falei o suficiente. Fica aí minha recomendação, They Look Like People, filme de 2016 que me surpreendeu bastante. Se você gostou dos meus comentários, ou tá precisando de alguma ajuda com roteiro, edição, ou se você quiser só se conectar comigo e acompanhar os filmes que eu ainda pretendo fazer, é só me adicionar nas redes sociais, @GIMP, GUIMP, M de Menezes, P de Pérez. Minhas redes sociais principais são o Instagram e o Letterboxd. No meu Letterboxd tem a lista com os filmes Mumblecore e Mumblegore para você conferir. Tem mais de 200 filmes, ela é ranqueada, eu já vi metade deles. Na medida que eu vou assistindo, eu subo eles no ranking, mas tá lá 200 filmes para você conferir, quais você já viu, quais você não viu, quais vai querer assistir. Também tem o Twitter e Facebook, @GIMP, que eu uso menos, mas tá lá para quem quiser conectar comigo. É isso aí, pessoal. Um abraço e bom filme a todos. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play.